Chamamos recuperação a um processo restaurativo fisiológico e psicológico que antecede um novo estressor e nos prepara para o mesmo. No âmbito esportivo, prestamos muita atenção à qualidade dos nossos treinamentos, mas muito pouca à qualidade da nossa recuperação. E precisamente, um dos fatores que mais condiciona a qualidade do seu treinamento é a recuperação. Por isso, hoje vamos ver 5 fatores que estão afetando a sua recuperação e como corrigi-los. As consequências de uma recuperação inadequada são múltiplas. A redução no desempenho, seja qual for o seu esporte, é a mais evidente. Mas não nos esqueçamos de que treinar sem recuperar aumenta seu risco de lesão, de ter uma infecção respiratória, piora seu estado de humor e altera seus exames. Isso, levado ao extremo, é o que se conhece como síndrome de overtraining, que podemos estudar em outro momento. Dito de outra forma, treinar sem recuperação representa a diferença abissal entre ganhar saúde ou perdê-la através do exercício físico. Por isso, é hora de ver os 5 fatores que mais comprometem sua recuperação. Sono profundo e insuficiente. Os atletas que dormem menos se machucam mais, mas o número total de horas de sono não é o único fator importante. Durante o descanso noturno, nas horas que passa dormindo à noite, quando você, corpo, realmente faz os maiores esforços de limpeza e restauração física e mental é durante o sono profundo. Esta fase, também chamada de NREM3 ou não REM3, se concentra nas primeiras 3 a 4 horas de sono da noite. Durante este sono de ondas lentas, que representa não mais que 10 a 20% do tempo total de sono, ocorre uma maior liberação do hormônio do crescimento. O sistema imunológico se recupera, existe um processo de limpeza cerebral de produtos de resíduos e, em geral, os tecidos que foram utilizados durante o dia são recuperados. Como aumentar o seu sono profundo? Primeiro, eliminando aquilo que o reduz, principalmente álcool, estresse crónico e cafeína. Em pessoas sensíveis, até mesmo um café ao meio-dia pode reduzir a proporção relativa de sono profundo à noite. Depois, manter um horário de sono e despertar estáveis, sem muitas variações, é chave. Por último, e falaremos muito sobre isso no vídeo de hoje, ter um tom simpático elevado também reduz o seu sono profundo. E agora eu te explico o que é isso. Segundo ponto, dieta baixa em carboidratos. Os carboidratos te ajudam a se recuperar. É o macronutriente mais recuperador. E sim, eu sei que muitas pessoas os evitam e não querem comê-los. Repare, embora os aminoácidos das proteínas formem as peças estruturais que acabarão reparando os tecidos, é o ambiente metabólico gerado pelos carboidratos que facilitará o aproveitamento dessas peças da melhor maneira possível. Lembre-se que a insulina gerada após a ingestão ajuda a introduzir glicose e aminoácidos dentro das células para melhor uso. De que formas específicas os carboidratos aceleram sua recuperação? Aceleram a recuperação dos depósitos de glicogênio musculares e hepáticos? Vão-te soar familiar. Este é um dos principais condicionantes do seu desempenho no próximo treino. Se você compete ou treina com alta intensidade, isso é ainda mais verdadeiro. Facilita as adaptações musculares e os ganhos de força e hipertrofia. Ou seja, você aproveitará mais o seu esforço na academia se os tomar. Reduz a sensação de fadiga muscular e encurta os tempos de recuperação. De fato, quando há sessões duplas de treinamento, por exemplo, manhã e tarde, é muito importante incluí-los logo após a primeira sessão. Como e quando consumir depende do seu contexto e esportes específicos. Simplesmente ao ter consciência de que, assim como a proteína é importante para a recuperação, os carboidratos também são, você já ganhou muito. Eu recomendo que você concentre sua ingestão nos momentos ao redor do treino, mas especialmente depois. É o momento de maior sensibilidade à insulina do dia e seu corpo está ávido por energia para retornar à homeostase. O que consumir depende do momento em que você treina. Se você treina antes de comer, como costumo fazer normalmente, então priorize fontes sólidas de carboidratos que você já conhece e que normalmente incluirá no almoço. Tubérculos, cereais, leguminosas ou frutas. Alterná-las reduzirá a monotonia. Salada de leguminosas, batata ou batata cozida, arroz, salada de batatas, salada de frutas, etc. Se você treina no início da tarde ou da manhã e vai demorar muitas horas até chegar a hora de comer, então é interessante tomar um shake de recuperação no pós-treino. Embora, claro, você possa fazer um lanche sólido se preferir ou um meio da manhã sólido. Tom simpático elevado. Já te falaram sobre a recuperação muscular, mas já te falaram alguma vez sobre a recuperação do seu sistema nervoso autônomo após o exercício? Provavelmente não. Você sabe que essa parte do seu sistema nervoso coordena automaticamente as respostas de estresse e relaxamento. Daí o termo autônomo. Seus dois braços, o sistema nervoso simpático e parasimpático, devem atuar em equilíbrio. No exercício de alta intensidade há uma forte ativação do sistema nervoso simpático, responsável por preparar o corpo para lutar ou fugir.
Isso não surpreende. O exercício intenso é um poderoso estressor, uma ameaça potencial percebida. Mas a simpatia não é um interruptor com duas posições, ligado e desligado, que possa ser facilmente alternado. Ele é ativado muito rápido, mas não é desativado tão depressa. Imagine mais que o seu sistema nervoso autônomo é um dial que tem em uma extremidade a máxima ativação simpática e na outra a máxima ativação parasimpática. Quando ativamos repetidamente com intensidade o simpático sem deixá-lo se recuperar, conseguimos o que chamamos de hipertonia simpática ou um tom simpático elevado. Seria o equivalente a desequilibrar o dial para a direita. Isso é um indicador de uma recuperação deficiente, de que você não está dando tempo ao seu sistema nervoso para se recuperar entre cada sessão. E claramente não é só o treinamento que aumenta o tom simpático. O estresse no trabalho, as disputas familiares e a falta de descanso também fazem isso. É a razão pela qual a maioria da população tem esse dial totalmente viciado para o ramo simpático. Isso é mais importante do que você pensa. Como suspeitar que tenho um tom simpático elevado? Bem, há aspectos comportamentais aos quais você pode prestar atenção se quiser. Você estará mais irritável, fatigado, reativo e ansioso. O que conhecemos como estar estressado, basicamente. No entanto, também existem métodos objetivos, não invasivos, baratos e fáceis de aplicar para saber se você tem um tom simpático excessivamente elevado. Por exemplo, a variabilidade da frequência cardíaca ou variabilidade da frequência cardíaca. Uma menor variabilidade da frequência cardíaca em relação à sua linha de base implica que você ainda está em processo de recuperação, assim como outros parâmetros ainda mais simples, como uma frequência cardíaca em repouso mais elevada do que o habitual. Existem muitas soluções para este fascinante tema sem nos aprofundarmos muito mais. Todas elas aumentam o tom parasimpático. A primeira e mais natural é dar ao seu corpo o descanso que precisa, que para treinamentos de alta intensidade costuma ser mais de 24 horas, mas existem muitas outras. O exercício aeróbico em intensidades mais moderadas tem o efeito contrário, um efeito recuperador. As técnicas de respiração diafragmática podem aumentar o tom vagal, assim como a meditação e a exposição ao frio. Frio pós-treino. Este ponto não comprometerá a sua recuperação, mas no que diz respeito à recuperação muscular, está totalmente superestimado. Olha, não tenho nada contra a exposição ao frio e pessoalmente adoro fazê-la. Aliás, tem benefícios específicos como o que acabei de contar e pode ter um efeito analgésico e melhorar muito o seu estado de ânimo. Mas eu exemplifico com este estudo o porquê de estar superestimado. Neste, 30 homens completaram um protocolo de exercício e depois foram designados para 2 intervenções. Na verdade 3, imersão em água fria a 11 graus, imersão em água quente a 41 graus ou um banho quente controlado a 36 graus. O resultado é que aqueles que receberam água quente se recuperaram mais rapidamente do que aqueles que se imergiram em água fria. A maneira mais simples de aplicar isso na prática é usar a sauna ou o banho turco, que também melhoram a recuperação após treinos exigentes. A sauna ou sauna infravermelha tem efeitos positivos na recuperação muscular e seu uso frequente melhora até mesmo parâmetros de saúde metabólica. Por outro lado, tem efeito ergogénico, ou seja, melhora o desempenho, especialmente em esportes de resistência. No final, é um estressor cardiovascular e você pode comprovar isso medindo você mesmo ou a frequência cardíaca após 5 a 10 minutos a 80 graus na sauna. Não é o mesmo que correr, mas certamente gera um estímulo cardiovascular forte e interessante, especialmente para quem não está disposto a se exercitar. Do ponto de vista fisiológico, a potente vasodilatação produzida, limpeza de produtos de resíduos no músculo e correto fornecimento de aminoácidos e nutrientes justificam esse poder de recuperação do calor em comparação ao frio. Muita carga mental. As exigências extradesportivas, que trazem preocupações, responsabilidades e expectativas próprias e alheias, também afetam a recuperação física. Assim como a concentração, motivação e vontade de ganhar afetam positivamente o desempenho, qualquer carga mental negativa que você carrega também o afeta. O seu desempenho físico, mas também a recuperação. Por quê? Bem, porque o estresse, seja físico gerado em uma sessão de alta intensidade ou psicológico gerado em uma discussão com sua esposa, ativa o braço simpático do sistema nervoso autônomo. Este estado simpático é caracterizado por uma liberação sustentada de hormônios de estresse, como o cortisol e a adrenalina, ambos com efeitos catabólicos que interferem na síntese proteica muscular e que atrasam a recuperação dos tecidos. Não só isso, o estresse psicológico muito exacerbado pode até induzir uma resposta inflamatória sistêmica, comandada por citocinas como interleucina 6 ou fator de necrose tumoral, alfa. Por fim, as cargas mentais afetam a quantidade de sono profundo, que impacta diretamente na recuperação.
Ao mesmo tempo, dormir mal aumenta o tom simpático, que, como você já sabe, reduz ainda mais a recuperação. Esta é a variável mais difícil de gerenciar de todas. Mas se você está passando por um momento difícil, lembre-se que reduzir o volume e a intensidade do seu treino não fará você progredir menos, mas sim mais. Agora, você tem mais ferramentas para otimizar sua recuperação e melhorar seu desempenho. Informo que no Perform Institute vamos lançar um curso extensivo e profundo sobre recuperação e prevenção de lesões.